A mansão dos Almeida resplandece sob o sol de São Paulo. Com seus jardins impecáveis e arquitetura imponente, a propriedade é um símbolo de poder e riqueza. Dentro dessas paredes de mármore, uma nova era está prestes a começar. Estela Moraes, de 28 anos, desliza pela escadaria principal como uma serpente dourada. Seu vestido vermelho de paetê brilha a cada movimento, refletindo a luz do lustre de cristal que pende majestoso no hall. Seus cabelos castanhos caem em ondas perfeitas sobre os ombros, emoldurando um rosto de beleza perturbadora. Há algo nos seus olhos que revela uma frieza calculista, uma sede de poder que ela mal consegue disfarçar. Asterisco asterisco Rodrigo asterisco asterisco, sua voz ecoa pelos corredores como um comando. Asterisco asterisco onde estão todas elas? Asterisco asterisco Rodrigo Almeida, um homem de 45 anos com têmporas grisalhas e porte elegante, surge do escritório. Seu terno italiano não consegue mascarar o desconforto em sua expressão. Ele conhece esse tom na voz de Estela. É o mesmo que ela usava quando eliminava concorrentes em seu antigo trabalho como diretora de marketing. Asterisco asterisco Estela querida, elas estão trabalhando como sempre fazem. Asterisco 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 não, não, não. Asterisco asterisco Estela balança a cabeça com um sorriso que não alcança os olhos. Asterisco asterisco hoje é meu primeiro dia como senhora desta casa e eu tenho algumas regras novas para estabelecer. Asterisco asterisco uma por uma, as empregadas são convocadas ao hall principal. Primeiro vem Maria das Graças, de 55 anos, que trabalha na casa há 20 anos como cozinheira. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto seca os dedos no avental branco. Ao seu lado, Carmen, a arrumadeira de 48 anos, mantém os olhos baixos, pressentindo que algo terrível está por vir. Por último, Benedita, de 62 anos, a governanta mais experiente, aproxima-se com a dignidade de quem dedicou décadas de sua vida àquela família. Estela as observa como um predador estudando suas presas. Caminha lentamente em círculo ao redor delas, seus saltos de cristal ecoando no piso de mármore como uma contagem regressiva para o desastre. Asterisco asterisco vejam só asterisco asterisco, ela murmura, parando diante de Maria das Graças. Asterisco asterisco, 20 anos aqui, não é mesmo? 20 anos fazendo a mesma comida sem graça, usando os mesmos uniformes sujos. Asterisco asterisco Maria engole em seco. Asterisco asterisco senhora, eu sempre. Asterisco 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 silêncio. Asterisco asterisco Estela ergue a mão com força dramática. Asterisco asterisco eu não pedi para você falar. Asterisco asterisco silêncio no hall é tão pesado que se pode ouvir o tic-tac do relógio ancestral. Rodrigo observa da escadaria, claramente desconfortável, mas sem coragem para intervir. Estela então se aproxima de Carmen. Asterisco asterisco e você, sempre deixando fios de cabelo nos móveis, não é? Acredita que eu não notei as manchas mal limpas nos espelhos do meu banheiro. Asterisco asterisco Carmen abre a boca para se defender, mas Estela interrompe com um gesto desdenhoso. Asterisco asterisco e a senhora asterisco asterisco, ela se volta para Benedita com um sorriso cruel. Asterisco asterisco a governanta que não consegue nem mesmo governar a própria aparência. Olhe para essa roupa amassada, esses sapatos gastos. Asterisco asterisco Benedita, que mantinha a postura ereta, sente seus ombros curvarem ligeiramente. Em 62 anos de vida, nunca havia sido humilhada dessa forma. Asterisco asterisco a partir de hoje asterisco asterisco, Estela proclama, sua voz ecoando pelas paredes. Asterisco asterisco, vocês seguirão minhas regras. Trabalharão quando eu quiser, como eu quiser. E se eu não estiver satisfeita asterisco asterisco, ela faz uma pausa dramática, asterisco asterisco haverá consequências. Asterisco asterisco as três mulheres trocam olhares de puro pavor. Rodrigo desce alguns degraus, finalmente encontrando sua voz. Asterisco asterisco Estela, não acha que está sendo um pouco? Asterisco 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 um pouco que, querido? Asterisco asterisco ela se volta para ele com aquele sorriso gelado, exigente. Asterisco asterisco esta é a minha casa agora também e eu tenho o direito de estabelecer padrões de excelência. Asterisco asterisco Maria das Graças não consegue mais se conter. Asterisco asterisco senhora,
Com todo respeito, nós sempre fizemos nosso trabalho com asterisco asterisco. O som do tapa ressoa pelo hall como um trovão. A mão de Stella deixa uma marca vermelha na bochecha de Maria, que leva a mão ao rosto em estado de choque absoluto. Asterisco asterisco eu avisei sobre falar sem permissão. Asterisco asterisco Stella examina suas unhas perfeitas como se nada tivesse acontecido. Asterisco asterisco esta foi apenas uma demonstração. Da próxima vez as consequências serão mais severas. Asterisco asterisco Carmen começa a soluçar baixinho. Benedita abraça Maria, que ainda está em choque. Rodrigo desce correndo as escadas. Asterisco asterisco Stella, isso já passou de todos os limites. Asterisco 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 limites. Asterisco asterisco ela ri. Um som frio como gelo quebrando. Asterisco asterisco querido, você ainda não viu nada. Amanhã quero que contratem mais uma empregada, uma governanta jovem. Quero ver como ela se sai sob minha supervisão. Asterisco asterisco enquanto Stella sobe as escadas em direção ao quarto principal, seus saltos ecoam como uma sentença de morte para todas as mulheres que ousarem trabalhar naquela casa. Mas o que ela não sabe é que a próxima empregada que chegará não será como as outras. 3 dias depois, uma figura discreta caminha pelos portões da mansão Almeida. Giovanna Santos, de 26 anos, carrega uma pequena mala de couro desgastada e veste um uniforme cinza impecável com gola branca. Seus cabelos negros estão presos em um coque baixo e simples, mas há algo em sua postura ereta e no modo como seus olhos observam cada detalhe da propriedade que revela uma inteligência aguçada. Carmen, ainda com os olhos inchados de tanto chorar nos últimos dias, a recebe na entrada de serviço. Asterisco asterisco você deve ser a nova governanta asterisco asterisco, sussurra nervosamente, olhando ao redor, como se Stella pudesse aparecer a qualquer momento. Asterisco asterisco eu sou Carmen. Escute bem, menina. Você precisa tomar muito cuidado com a nova senhora da casa. Ela é diferente. Asterisco asterisco Giovanna completa com um meio sorriso que Carmen não consegue decifrar. Asterisco asterisco diferente é pouco. Ela é perigosa. Asterisco asterisco Carmen a conduz pelos corredores dos fundos. Asterisco asterisco ontem ela fez Maria das Graças limpar o chão da cozinha com as próprias mãos, porque disse que estava sujo demais para o esfregão. Asterisco asterisco Giovanna escuta cada palavra, mas sua expressão permanece serena. Seus olhos, no entanto, brilham com uma intensidade que Carmen não percebe. Asterisco asterisco e a Benedita asterisco asterisco, Giovanna pergunta. Asterisco asterisco coitada, está com febre há 2 dias, mas a senhora Stella não deixa ela descansar. Diz que doença é desculpa de preguiçoso. Asterisco asterisco enquanto Carmen continua relatando os horrores dos últimos dias, Giovanna observa silenciosamente cada ambiente da casa, nota as câmeras de segurança, a disposição dos móveis, as saídas de emergência, como se estivesse mapeando o território. Asterisco asterisco aqui é o seu quarto. Asterisco asterisco Carmen abre uma porta pequena no andar térreo. É um espaço simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dá para os jardins. Giovanna coloca sua mala sobre a cama. Asterisco asterisco Carmen, posso fazer uma pergunta? Asterisco 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 claro, querida. Asterisco 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 há quanto tempo o senhor? Rodrigo é viúvo. Asterisco asterisco Carmen franze a testa. Asterisco asterisco viúvo. Mas ele não é viúvo. A primeira esposa dele, Dona Helena, se divorciou dele há 3 anos. Por quê? Asterisco asterisco Giovanna desfaz a mala com movimentos precisos e elegantes. Cada peça de roupa é dobrada de forma militar. Asterisco asterisco só curiosidade. E ela, Dona Helena, tinha filhos. Asterisco 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 tinha uma filha. Mas... Asterisco asterisco Carmen para de falar. Um véu de tristeza cobrindo seu rosto. Asterisco asterisco coitadinha. Morreu num acidente de carro aos 23 anos. Isso foi há 2 anos. O senhor Rodrigo nunca mais foi o mesmo depois. Asterisco asterisco por um instante, algo cruza o rosto de Giovanna.
Uma dor profunda, como uma ferida antiga que nunca cicatrizou completamente, mas ela se recompõe rapidamente. Asterisco asterisco, como era o nome dela? Asterisco 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 asterisco, Giovanna asterisco asterisco, Carmen sussurra. Asterisco asterisco, que coincidência, não é? Vocês têm o mesmo nome. Asterisco asterisco, o quarto fica em silêncio por alguns segundos. Giovanna para completamente o que estava fazendo. Asterisco asterisco, uma coincidência mesmo asterisco asterisco, ela murmura. Mas sua voz carrega um peso que Carmen não compreende. Claque, claque, claque. O som dos saltos de Stella ecoa pelo corredor, como uma tempestade se aproximando. Asterisco asterisco Carmen. Asterisco asterisco, a voz atravessa a casa como uma lâmina. Asterisco asterisco, onde você está se escondendo, sua incompetente? Asterisco asterisco, Carmen empalidece instantaneamente. Asterisco asterisco, ela está me chamando. Preciso ir. Por favor, Giovanna, mantenha a cabeça baixa. Não dê motivos para ela notar você nos primeiros dias. Asterisco asterisco, mas quando Carmen está quase saindo do quarto, Giovanna toca levemente no braço. Asterisco asterisco, Carmen, e se eu disser que não pretendo manter a cabeça baixa? Asterisco asterisco, há algo no tom de Giovanna que faz Carmen se arrepiar. Não é desafio juvenil ou rebeldia. É algo muito mais profundo. É a voz de alguém que sabe exatamente o que veio fazer. Asterisco asterisco, não fale assim, menina. Você não sabe do que ela é capaz. Asterisco asterisco, Giovanna sorri, mas é um sorriso que não revela alegria. Asterisco asterisco, talvez ela é que não saiba do que eu sou capaz. Asterisco asterisco, Carmen sai correndo, deixando Giovanna sozinha. A jovem se aproxima da janela e observa os jardins onde costumava brincar quando criança. Sua mão toca um pequeno colar escondido sob o uniforme, um pingente com as iniciais GA gravadas em ouro. Asterisco asterisco, chegou a hora, pai asterisco asterisco, ela sussurra para si mesma. Asterisco asterisco, chegou a hora de descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com nossa família. Asterisco asterisco, no andar superior, Stella observa da janela do quarto principal. Ela viu a nova empregada chegando e já está planejando como irá quebrá-la. Asterisco asterisco, mais uma ratinha para brincar asterisco asterisco, ela murmura, acariciando suas unhas afiadas. Mas o que ela não imaginava é que essa ratinha estava prestes a se revelar uma leoa faminta por justiça. O primeiro encontro acontece no salão principal, onde Stella decidiu realizar sua inspeção matinal, um ritual sádico onde ela verifica o trabalho de cada empregada apenas para encontrar defeitos e humilhá-las. Giovanna está polindo um vaso de cristal quando Stella desce as escadas como uma rainha descendo ao seu reino. Seu vestido vermelho de hoje é ainda mais extravagante, com decote ousado e uma abertura lateral que revela suas pernas torneadas. Ela sabe que é linda e usa essa beleza como uma arma. Asterisco asterisco a novata. Asterisco asterisco, Stella bate palmas lentamente, como se estivesse aplaudindo uma performance. Asterisco asterisco, finalmente vamos nos conhecer. Asterisco asterisco, Giovanna se vira lentamente. Seus olhos encontram os de Stella pela primeira vez. E há algo nesse olhar que faz a nova senhora da casa hesitar por uma fração de segundo. Não é submissão, não é medo, é avaliação. Asterisco asterisco, senhora. Asterisco asterisco, Giovanna faz uma reverência perfeita, mas há uma elegância em seus movimentos que destoa completamente do que se esperaria de uma simples empregada. Asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco, Stella caminha ao redor dela como um tubarão circulando sua presa. Asterisco asterisco, você é bonita, perigosamente bonita. Isso pode ser um problema. Asterisco 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 asterisco, por que seria um problema, senhora? Asterisco asterisco, a pergunta é feita com tanta naturalidade que Stella para abruptamente. As outras empregadas nunca faziam perguntas. Elas apenas aceitavam suas humilhações em silêncio. Asterisco asterisco, por que empregadas bonitas demais tendem a ter ideias acima de sua posição? Asterisco asterisco, Stella se aproxima até ficar bem próxima do rosto de Giovanna. Asterisco asterisco, e eu não tolero empregadas que se acham especiais. Asterisco 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 asterisco, entendo perfeitamente.
A calma na voz de Giovanna é desconcertante. Não há nervosismo, não há submissão. É como se ela estivesse estudando Stella. Vamos ver se você entende mesmo. Stella pega o vaso que Giovanna estava polindo. Este vaso pertenceu à primeira esposa de meu marido, uma mulher patética que não soube manter seu casamento. Ela examina o cristal contra a luz. Está sujo, completamente sujo. Você é incompetente como todas as outras. E então, num movimento calculado, Stella deixa o vaso cair no chão de mármore. Cresce. O som do cristal se estilhaçando ecoa pelo salão. Maria das Graças, que observava de longe, leva a mão à boca horrorizada. Carmen fecha os olhos, sabendo o que vem a seguir. Olhe só o que você fez. Stella grita, sua voz ecoando pelas paredes. Você deixou cair o vaso. Que incompetência! As outras empregadas abaixam a cabeça, esperando que Giovanna se ajoelhe e peça perdão, como elas eram forçadas a fazer. Mas Giovanna não se move. Eu não deixei cair o vaso, senhora. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Stella pisca várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Eu disse que não deixei cair o vaso. A senhora o deixou cair propositalmente. Maria das Graças sussurra uma oração. Carmen sente as pernas bambas. Nunca em toda a história da mansão, uma empregada havia confrontado diretamente a patroa. Stella ri, mas é uma risada que não tem nada de alegre. Você está me desafiando. Não, senhora. Estou apenas estabelecendo os fatos. Os fatos. Stella explode. Os fatos são que você é uma empregada qualquer e eu sou a dona desta casa. Sim, Giovanna concorda calmamente. Esses são realmente os fatos. Por enquanto. A última frase é dita tão baixinho que Stella quase não escuta, mas escuta. E há algo nessas palavras que a deixa com um arrepio na espinha. Por enquanto. O que diabos isso significa? Giovanna se ajoelha graciosamente e começa a recolher os pedaços do vaso. Seus movimentos são precisos, quase cerimoniais. Significa que as coisas mudam, senhora. Sempre mudam. Stella sente uma fúria que não consegue explicar. Há algo nessa empregada que a deixa insegura. E Stella odeia se sentir insegura. Levante-se ela ordena. Giovanna obedece, mas quando se levanta, há algo diferente em sua postura. Ela está ereta, orgulhosa e, por um momento assustador, parece mais alta que Stella. Você quer saber o que acontece com empregadas insolentes? Stella ergue a mão, preparando-se para dar o mesmo tapa que deu em Maria das Graças. Mas algo extraordinário acontece. Giovanna pega o pulso de Stella no ar, impedindo o tapa. Seus dedos são firmes, mas não agressivos. E quando ela fala, sua voz tem uma autoridade que faz Stella estremecer. Não. Apenas uma palavra, mas dita com tanta força, tanta convicção, que ressoa pelo salão como um decreto real. A senhora pode me despedir. Giovanna continua, ainda segurando o pulso de Stella. Pode gritar comigo, pode até tentar me humilhar, mas não vai colocar a mão em mim. E então, lentamente, ela solta o pulso de Stella. O silêncio no salão é absoluto. Até mesmo o relógio parece ter parado de fazer tic-tac. Stella reca um passo, massageando o pulso. Pela primeira vez, desde que se casou com Rodrigo, ela não sabe o que dizer. Quem? Quem você pensa que é? Giovanna sorri.
E há um sorriso misterioso, carregado de segredos. Asterisco asterisco, apenas uma empregada, senhora. Por enquanto. Asterisco asterisco, nesse momento, Rodrigo aparece no topo da escadaria. Ele havia escutado os gritos e veio verificar o que estava acontecendo. Quando seus olhos pousam em Giovanna, ele para abruptamente. Há algo familiar nela, muito familiar. O formato do rosto, a postura, aqueles olhos desafiadores. Asterisco asterisco, meu Deus. Asterisco asterisco, ele sussurra tão baixo que ninguém escuta. Giovanna olha para cima e seus olhos encontram os dele. Por um instante, é como se uma corrente elétrica percorresse o ambiente. Asterisco asterisco, quero essa empregada fora da minha casa. Asterisco asterisco, Stella grita para Rodrigo agora. Mas Rodrigo continua olhando para Giovanna como se estivesse vendo um fantasma. Giovanna faz uma nova reverência, pega sua vassoura e se retira calmamente do salão. Antes de sair, ela se vira uma última vez para Stella. Asterisco asterisco, foi um prazer conhecê-la, senhora. Tenho certeza de que nos conheceremos melhor nos próximos dias. Asterisco asterisco, e há algo na forma como ela diz isso que faz Stella sentir que sua vida acabou de se tornar muito mais complicada. Obrigado por assistir até aqui. Se você está adorando essa história incrível, deixe seu like e continue assistindo, porque as próximas reviravoltas vão te deixar ainda mais impressionado. Mas o que Rodrigo acabou de perceber sobre Giovanna vai mudar completamente o rumo dessa história. Rodrigo tranca-se no escritório, suas mãos tremendo enquanto abre a gaveta secreta de sua mesa. De dentro, retira uma fotografia amarelada pelo tempo. Na imagem, uma jovem de 23 anos sorri radiante ao lado dele. É sua filha, Giovanna Almeida, em sua formatura em administração de empresas. Asterisco asterisco, não pode ser asterisco asterisco, ele murmura, comparando a foto com a imagem mental da empregada que acabou de ver. Asterisco asterisco, ela morreu. Eu vi o corpo. Eu enterrei minha filha. Asterisco asterisco, mas quanto mais ele olha para a fotografia, mais as semelhanças se tornam impossíveis de ignorar. Os mesmos olhos expressivos, a mesma linha da mandíbula, a mesma postura altiva, até mesmo a forma como ela sorria tinha algo familiar. 2 anos atrás, Giovanna Almeida havia morrido num acidente de carro na estrada que leva a Santos. O carro havia pegado fogo após a batida e o corpo estava tão desfigurado que só foi possível identificá-la através de documentos e joias encontradas nos destroços. Rodrigo pega o telefone e disca um número que conhece de cor. Asterisco asterisco, Dr. Mendes, é Rodrigo Almeida. Preciso que você venha aqui urgentemente. Sim, sei que é tarde. Não, não posso esperar até amanhã. Asterisco asterisco, enquanto isso, no quarto dos fundos, Giovanna retira cuidadosamente uma caixa pequena de dentro de sua mala. Dentro dela, fotografias, documentos e uma certidão de óbito. Sua própria certidão de óbito. Ela pega um espelho pequeno e analisa seu reflexo. A cirurgia plástica havia sido sutil, mas eficaz. Mudaram o formato de seu nariz, suavizaram algumas linhas do rosto, alteraram ligeiramente o formato de suas sobrancelhas, o suficiente para que não fosse reconhecido imediatamente, mas não tanto que perdesse sua essência. Asterisco asterisco, 2 anos asterisco asterisco, ela sussurra para seu reflexo. Asterisco asterisco, 2 anos planejando este momento. Asterisco asterisco, uma batida na porta a interrompe. É Carmen que entra nervosa. Asterisco asterisco, Giovanna, você precisa saber. A senhora Stella está furiosa. Ela está dizendo que vai fazer você ser despedida amanhã mesmo. Asterisco 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 asterisco, não se preocupe com isso, Carmen. Asterisco 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 asterisco, como pode não se preocupar? Você precisa deste emprego. Asterisco asterisco, Giovanna se vira para Carmen com um sorriso enigmático. Asterisco asterisco, e se eu disser que não preciso? Carmen, posso confiar em você? Asterisco asterisco, a pergunta é feita com tanta sinceridade que Carmen se senta na beirada da cama. Asterisco asterisco, claro, querida. Mas por quê? Asterisco 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 asterisco, porque eu não sou quem você pensa que sou. E em breve muitas coisas nesta casa vão mudar.
Asterisco asterisco antes que Carmen possa responder, outra batida ecoa pela porta, mas desta vez é mais autoritária. Asterisco asterisco abra a porta asterisco asterisco, é a voz de Rodrigo. Carmen e Giovanna trocam olhares. Carmen abre a porta e Rodrigo entra acompanhado de um homem de meia idade com cabelos grisalhos. Asterisco asterisco Carmen, pode nos deixar a sós, por favor. Asterisco asterisco Carmen sai relutantemente, fechando a porta atrás de si. Rodrigo se aproxima lentamente de Giovanna, como se ela fosse uma miragem que poderia desaparecer a qualquer momento. Asterisco asterisco Dr. Mendes asterisco asterisco, ele diz, sem tirar os olhos dela. Asterisco asterisco eu gostaria que você examinasse esta jovem. Asterisco 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 Rodrigo, não entendo por que você quer que eu examine uma empregada. Asterisco 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 apenas faço o que estou pedindo, doutor. Asterisco asterisco Dr. Mendes se aproxima de Giovanna com uma lanterninha médica. Asterisco asterisco preciso examinar seus olhos, moça. Pode olhar para cima. Asterisco asterisco Giovanna obedece. O médico ilumina seus olhos e quase deixa a lanterna cair. Asterisco asterisco meu Deus do céu asterisco asterisco, ele sussurra. Asterisco asterisco, o que foi? Asterisco asterisco Rodrigo pergunta, embora já saiba a resposta. Asterisco asterisco essa cicatriz na íris esquerda é idêntica à que a Giovanna tinha, mas isso é impossível. Eu mesmo assinei o atestado de óbito dela. Asterisco asterisco Giovanna finalmente fala. Sua voz suave, mas carregada de emoção. Asterisco asterisco olá, papai. Senti sua falta. Asterisco asterisco Rodrigo sente as pernas falharem. Dr. Mendes o ajuda a se sentar na única cadeira do quarto. Asterisco asterisco como? Como isso é possível? Asterisco asterisco Rodrigo balbucia. Asterisco asterisco eu vi seu corpo. Eu a enterrei. Asterisco 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 você enterrou alguém, papai. Mas não era eu. Asterisco asterisco Giovanna se ajoelha diante dele e pega suas mãos. Asterisco asterisco o acidente foi real. Eu realmente estava naquele carro, mas não morri. Fiquei em coma por 3 meses num hospital particular em Santos. Quando acordei, descobri que haviam me dado como morta. Asterisco 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 asterisco, mas por que não voltou para casa? Asterisco asterisco os olhos de Giovanna se enchem de lágrimas, mas sua voz permanece firme. Asterisco asterisco porque descobri coisas, papai, coisas sobre o acidente. Ele não foi acidental. Asterisco 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 o que você quer dizer? Asterisco 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 alguém sabotou os freios do meu carro. Alguém queria me morta e eu precisava descobrir quem. Asterisco asterisco Dr. Mendes interrompe. Asterisco asterisco Giovanna, você tem certeza disso? Asterisco 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 absoluta. Gastei 2 anos investigando, juntando provas, descobrindo a verdade. E a verdade é assustadora. Asterisco asterisco Rodrigo se levanta, caminhando até a janela. Asterisco asterisco quem faria uma coisa dessas? Por quê? Asterisco 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 porque eu havia descoberto algo sobre nossa empresa, papai. Algo que alguém queria desesperadamente manter em segredo. Asterisco 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 o que você descobriu? Asterisco asterisco Giovanna vai até sua mala e retira uma pasta cheia de documentos. Asterisco asterisco descobri que nossa empresa tem um sócio oculto há 20 anos, alguém que tem desviado milhões dos nossos negócios, alguém que estava planejando tomar tudo de nós. Asterisco asterisco Rodrigo pega os documentos com mãos trêmulas. Conforme lê, seu rosto empalidece. Asterisco asterisco isso não pode estar certo. Asterisco 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 estes números estão corretos, papai. E há mais. Mas o sócio oculto não é um estranho, é alguém muito próximo de você. Asterisco asterisco Rodrigo olha para ela, o medo crescendo em seus olhos. Asterisco asterisco quem? Asterisco asterisco Giovanna respira fundo antes de revelar a verdade que mudará tudo. Asterisco asterisco sua nova esposa, papai.
Estela não se casou com você por amor. Ela se casou para ter acesso legal aos seus bens. E quando ela conseguir o que quer, o que ela vai fazer? Ela vai te matar. Assim como tentou me matar 2 anos atrás. Silêncio no quarto é sepulcral. Doutor. Mendes se senta pesadamente na cama, processando as informações. Rodrigo caminha de um lado para outro, sua mente trabalhando freneticamente. Mas por que voltar como empregada? Ele finalmente pergunta. Por que preciso de provas concretas? Preciso que ela se sinta segura, confiante. Apenas quando ela baixar a guarda completamente, poderemos expô-la. Rodrigo para abruptamente. Ela desconfia de você. Ainda não. Para ela sou apenas mais uma empregada insolente. Mas isso vai mudar. Como? Giovanna sorri. E há algo predatório nesse sorriso. Porque amanhã vou começar a mostrar quem eu realmente sou. E Estela vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Mas o que ela não sabe é que Estela também está planejando algo terrível para o dia seguinte. O amanhecer traz consigo uma tensão palpável na mansão Almeida. Estela acorda com um plano diabólico em mente. Se não pode se livrar de Giovanna através de Rodrigo, então vai tornar a vida da empregada tão miserável que ela mesma pedirá para sair. Carmen. Estela grita do quarto principal. Traga aquela nova empregada aqui agora. Carmen corre até o quarto de Giovanna, encontrando-a já vestida e pronta, como se esperasse a convocação. Ela quer você lá em cima. Carmen sussurra nervosamente. Tenha cuidado, Giovanna. Ela está com aquele olhar perigoso. Giovanna caminha calmamente pelas escadas, cada passo calculado. Encontra Estela no quarto principal, sentada em sua penteadeira, como uma rainha em seu trono. O vestido vermelho de hoje é ainda mais extravagante, com bordados dourados que brilham à luz da manhã. A. A insolente chegou. Estela não se vira para olhá-la, continuando a aplicar seu batom vermelho sangue. Você tem uma tarefa especial hoje. Sim, senhora. Vê aquele banheiro ali. Estela aponta para a suíte luxuosa. Quero que você o limpe, mas não com produtos de limpeza comuns. Quero que use apenas uma escova de dentes velha e água fria. O pedido é tão absurdo que seria cômico se não fosse cruel. Estela finalmente se vira para observar a reação de Giovanna, esperando ver humilhação, revolta ou lágrimas. Mas Giovanna simplesmente acena com a cabeça. Certamente, senhora. Posso começar agora. A calma absoluta na voz de Giovanna deixa Estela momentaneamente desconcertada. Ela esperava resistência, indignação, qualquer coisa que justificasse uma punição ainda maior. Pode. E quando terminar, quero que lave toda a roupa da casa, à mão, na água fria do tanque do jardim. Perfeitamente compreensível. Estela se levanta bruscamente. Por que você não se revolta? Por que não chora? Por que não implora? Giovanna inclina ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando uma criança fazendo birra. Por quê, senhora? Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo? A senhora está testando meus limites. Quer ver até onde pode me empurrar antes que eu quebre? É uma estratégia interessante. A palavra estratégia sai da boca de Giovanna com uma pronúncia quase acadêmica, como se ela fosse uma especialista no assunto. Estela sente um arrepio.
Há algo profundamente perturbador na forma como essa empregada fala. Asterisco asterisco, você fala como se fosse educada demais para ser uma simples doméstica. Asterisco 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 asterisco, talvez eu seja. Asterisco asterisco, a resposta é dada com tal naturalidade que Stella fica sem palavras por alguns segundos. Asterisco asterisco, o que você quer dizer com isso? Asterisco 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 asterisco, quero dizer que as aparências podem enganar, senhora. Às vezes as pessoas não são exatamente o que parecem ser. Asterisco asterisco, Giovanna pega a escova de dentes velha que Stella havia separado e caminha em direção ao banheiro. Mas antes de entrar, ela se vira mais uma vez. Asterisco asterisco, posso fazer uma observação, senhora? Asterisco asterisco, Stella, ainda processando a conversa estranha, apenas acena. Asterisco asterisco, seu batom está borrado. O lado esquerdo está ligeiramente mais espesso que o direito. Pode querer retocar antes de descer para o café. Asterisco asterisco, e então Giovanna entra no banheiro, deixando Stella olhando para o espelho em choque. O batom estava realmente borrado, exatamente como Giovanna havia descrito. Asterisco asterisco, como ela pode ter notado isso? Asterisco asterisco, Stella murmura, retocando a maquiagem. No banheiro, Giovanna se ajoelha e começa a esfregar o chão meticulosamente com a escova de dentes. Mas há algo quase meditativo em seus movimentos, como se ela estivesse usando esse tempo para planejar seus próximos passos. 2 horas depois, Stella retorna para inspecionar o trabalho, certa de que encontrará defeitos para criticar, mas quando entra no banheiro fica boquiaberta. O ambiente está absolutamente imaculado. Cada azulejo brilha como se fosse novo. Não há uma única marca, mancha ou imperfeição em qualquer superfície. É o trabalho de limpeza mais perfeito que ela já viu em sua vida. Asterisco asterisco, como você conseguiu fazer isso com apenas uma escova de dentes? Asterisco asterisco, Giovanna está lavando as mãos na pia. Seus movimentos elegantes como os de uma bailarina. Asterisco asterisco, técnica, senhora, e paciência. Quando você sabe exatamente o que está fazendo, qualquer ferramenta pode ser eficaz. Asterisco asterisco, mais uma vez, a forma como ela fala deixa Stella perturbada. Há camadas de significado nas palavras de Giovanna que ela não consegue decifrar. Asterisco asterisco, muito bem. Asterisco asterisco, Stella força um sorriso. Asterisco asterisco, agora vá lavar a roupa toda ela. Asterisco asterisco, Giovanna sai calmamente. Stella fica sozinha no banheiro, olhando ao redor com uma mistura de admiração e irritação. No jardim, Giovanna começa a lavar as roupas no tanque de pedra, mas suas mãos, que deveriam estar ásperas e ressecadas pelo trabalho doméstico, são suaves e cuidadas. Enquanto trabalha, ela observa discretamente a casa, notando cada entrada, cada saída, cada ponto cego das câmeras de segurança. Carmen se aproxima com um copo de água. Asterisco asterisco, querida, você precisa de uma pausa. Está lavando roupa há 3 horas. Asterisco 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 asterisco, obrigada, Carmen. Você é muito gentil. Asterisco 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 asterisco, como você consegue ficar tão calma? Se fosse comigo, eu já teria explodido. Asterisco asterisco, Giovanna para de esfregar e olha diretamente para Carmen. Asterisco asterisco, Carmen, posso contar um segredo? Asterisco 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 asterisco, claro. Asterisco 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 asterisco, às vezes a melhor vingança é deixar que as pessoas acreditem que estão vencendo enquanto você está, na verdade, planejando a vitória final. Asterisco asterisco, Carmen franze a testa. Asterisco asterisco, não entendi. Asterisco 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 asterisco, vai entender em breve. Asterisco asterisco, nesse momento, Rodrigo aparece na varanda, observando Giovanna trabalhar. Seus olhos estão vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira sem dormir. Giovanna sente seu olhar e ergue a cabeça. Por um instante, pai e filha se olham através do jardim. É um momento carregado de emoção, anos de saudade e dor concentrados em um único olhar. Stella aparece atrás de Rodrigo, seguindo a direção de seu olhar. Asterisco asterisco, por que você está olhando para ela dessa forma? Asterisco asterisco, ela pergunta, uma suspeita crescendo em sua voz.
Asterisco asterisco que forma. Asterisco 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 como se a conhecesse. Asterisco asterisco Rodrigo se vira para Estela e, pela primeira vez desde que se casaram, ela vê algo diferente em seus olhos. Não é amor, não é desejo, é algo muito mais perigoso, conhecimento. Asterisco asterisco talvez porque ela me lembre alguém. Asterisco 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 quem? Asterisco 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 alguém que eu perdi. Asterisco asterisco Estela sente um frio na espinha. Há algo na voz de Rodrigo que a deixa alarmada. Asterisco asterisco Rodrigo, você está agindo de forma estranha. O que está acontecendo? Asterisco asterisco mas Rodrigo já está descendo as escadas em direção ao jardim, deixando Estela sozinha na varanda, observando se aproximar da empregada que está causando tantos problemas. Quando Rodrigo chega perto do tanque, Giovanna para de trabalhar e se levanta, secando as mãos no avental. Asterisco asterisco, preciso falar com você. Asterisco asterisco ele sussurra baixinho o suficiente para que apenas ela escute. Asterisco asterisco aqui não, papai, ela está observando. Asterisco asterisco Rodrigo olha para trás e vê Estela na varanda, seus olhos cravados neles como uma ave de rapina. Asterisco asterisco hoje à noite asterisco asterisco, ele murmura, asterisco asterisco no escritório, meia-noite. Asterisco asterisco Giovanna acena quase imperceptivelmente, mas o que eles não sabem é que Estela tem excelente leitura labial, uma habilidade que desenvolveu em seus anos como executiva, observando reuniões através de vidros de escritórios. Ela viu cada palavra e agora uma suspeita terrível está crescendo em sua mente. Mas o que está prestes a acontecer mudará tudo para sempre. Meia-noite. O escritório de Rodrigo está envolto em sombras, apenas uma pequena luminária iluminando a mesa de mogno, onde pai e filha se encontram pela primeira vez em 2 anos. Giovanna retira da bolsa um pendrive e uma pasta repleta de documentos. Seus olhos brilham com uma mistura de determinação e dor. Asterisco asterisco papai, o que vou mostrar vai chocar você, mas precisa ver tudo. Asterisco asterisco Rodrigo liga o computador, suas mãos tremendo ligeiramente. Asterisco asterisco estou pronto. Asterisco asterisco o primeiro documento que aparece na tela é um relatório financeiro detalhado. Números, transferências, movimentações bancárias que datam de 20 anos atrás. Asterisco asterisco veja esta conta asterisco asterisco, Giovanna aponta para a tela. Asterisco asterisco registrada no nome de uma empresa fantasma. Todos os meses, quantias enormes são transferidas dos lucros da nossa empresa para esta conta. Asterisco asterisco Rodrigo analisa os números, seu rosto empalidecendo gradualmente. Asterisco asterisco isso representa milhões, dezenas de milhões ao longo dos anos. Asterisco 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 exato. E veja quem é o verdadeiro proprietário desta empresa fantasma. Asterisco asterisco Giovanna clica em outro arquivo. Na tela aparece uma certidão de propriedade. O nome que consta como proprietário faz Rodrigo engasgar. Asterisco asterisco Estela Moraes Santos. Asterisco 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 asterisco, mas isso é impossível. Ela só entrou na minha vida há 1 ano. Asterisco 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 não, papai. Ela entrou na sua vida há muito mais tempo. Só que você não sabia. Asterisco asterisco Giovanna abre outra pasta. Asterisco asterisco Estela não é quem ela diz ser. Seu nome verdadeiro é Estela Moraes com 2 L. Ela é filha de Alberto Moraes. Asterisco asterisco o nome atinge Rodrigo como um soco no estômago. Asterisco asterisco Alberto Moraes. O sócio que me traiu há 20 anos. Asterisco 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 o mesmo, aquele que você expulsou da empresa quando descobriu que estava desviando dinheiro. Lembra-se do que ele gritou quando foi embora. Asterisco asterisco Rodrigo fecha os olhos, as memórias voltando como uma avalanche. Asterisco asterisco você vai pagar por isso, Rodrigo. Você e sua família vão pagar caro por me humilharem. Asterisco 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 exato. E ele cumpriu a promessa, papai. Ele criou a filha para ser a arma perfeita de vingança contra você. Asterisco asterisco Giovanna clica em mais arquivos, fotos, documentos, registros médicos. Asterisco asterisco olhe isto.
Estela passou 5 anos se preparando para se aproximar de você. Fez cirurgia plástica para ficar mais atraente. Mudou completamente sua identidade. Estudou seus gostos, suas preferências, até mesmo os lugares que você frequenta. Asterisco na tela aparecem fotos de Estela em diferentes épocas, mostrando sua transformação física gradual. Asterisco ela não te encontrou por acaso naquele jantar de negócios, papai. Ela orquestrou tudo. Cada conversa, cada encontro, cada momento que levou ao casamento de vocês foi meticulosamente planejado. Asterisco Rodrigo se levanta da cadeira, caminhando até a janela. Lá fora, a mansão está silenciosa, mas ele sente como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Mas por que tentar te matar? Qual seria o motivo? Porque eu descobri tudo isso 2 anos atrás. Lembra quando eu disse que queria trabalhar mais ativamente na empresa, que queria entender melhor os negócios da família? Lembro, você estava sempre pesquisando, analisando documentos antigos. Eu havia encontrado essas irregularidades financeiras. Ia apresentar tudo para você naquela segunda-feira, mas no domingo o acidente, que não foi acidente. Encontrei o mecânico que sabotou o meu carro. Ele está disposto a testemunhar em troca de imunidade. Giovanna abre um último arquivo. É uma gravação de áudio. Esta conversa foi gravada 3 dias antes do meu acidente. É Estela falando com alguém ao telefone. A voz de Estela ecoa pelo escritório, fria e calculista. Não pode haver testemunhas do que estamos fazendo. A filha dele descobriu demais. Precisa parecer um acidente, algo que não levante suspeitas. Meu Deus. Rodrigo sussurra, caindo pesadamente na cadeira. A mais, papai, muito mais. Depois que fingiram minha morte, Estela acelerou seus planos. Ela sabia que você ficaria vulnerável com a perda. Foi quando ela apareceu na sua vida como a consoladora perfeita. E eu caí como um idiota. Você estava em luto, papai. Ela aproveitou sua dor. Giovanna se ajoelha ao lado da cadeira dele, pegando suas mãos. Mas agora sabemos a verdade e temos provas de tudo. Fraude, tentativa de homicídio, conspiração. O que fazemos agora? Agora vamos mostrar para Estela que ela mexeu com a família errada. Mas no momento exato em que Giovanna termina a frase, a porta do escritório se abre lentamente. Estela está parada na soleira, ainda em seu vestido vermelho, mas agora seu rosto está distorcido por uma expressão de fúria pura. Que reunião familiar tocante ela diz. Sua voz carregada de veneno. Rodrigo e Giovanna se levantam rapidamente. O computador ainda está ligado, mostrando todos os documentos comprometedores. Há quanto tempo está aí? Rodrigo pergunta. Tempo suficiente para ouvir tudo. Estela entra no escritório, fechando a porta atrás de si. Devo admitir, Giovanna, que você é mais inteligente do que imaginei. Você sabia quem eu era. Suspeitava desde o primeiro dia. Aqueles olhos. Impossível de disfarçar completamente, mas precisava ter certeza. Estela caminha lentamente em direção à mesa, seus olhos fixos na tela do computador. Impressionante trabalho de investigação. Papai ficaria orgulhoso. Seu pai está morto, Estela. Morreu há 5 anos de cirrose hepática, sozinho e amargurado. Exato. E você sabe quem o matou? A humilhação que seu querido papai impôs a ele. Ele nunca se recuperou de ter sido expulso da empresa que ajudou a construir.
Asterisco asterisco Rodrigo dá um passo à frente. Asterisco asterisco Alberto estava roubando. Eu tinha provas. Asterisco 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 ele estava pegando o que era seu por direito. Ele construiu esta empresa tanto quanto você. Asterisco 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 e agora você quer destruir tudo. Asterisco asterisco Stella ri, mas é uma risada sem alegria. Asterisco asterisco destruir. Não, querido. Eu quero tomar tudo. Quero que você sinta a mesma dor que meu pai sentiu. Asterisco 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 isso acaba aqui, Stella. Asterisco asterisco Giovanna dá um passo à frente. Asterisco asterisco temos provas de tudo. A polícia já está a caminho. Asterisco asterisco Stella para abruptamente. Asterisco asterisco polícia. Chamei eles antes de vir para cá. Em 10 minutos, este lugar estará cercado. Asterisco asterisco o rosto de Stella se transforma. A máscara de beleza e sofisticação cai completamente, revelando a verdadeira face da vingança que ela carregava há anos. Asterisco asterisco vocês acham que podem me parar? Asterisco asterisco ela grita. Asterisco asterisco eu dediquei minha vida inteira a destruir vocês. Asterisco asterisco ela corre até a mesa e pega um abridor de cartas de metal. Asterisco asterisco se não posso ter tudo, então ninguém pode ter nada. Asterisco asterisco mas o que ninguém esperava é que Giovanna estava preparada para este momento há 2 anos. No exato momento em que Stella ergue o abridor de cartas, as luzes do escritório se acendem completamente. Carmen, Maria das Graças e Benedita entram pela porta acompanhadas de 2 policiais e Dr. Mendes. Asterisco asterisco largue a arma, senhora. Asterisco asterisco ordena um dos policiais, sacando sua pistola. Stella olha ao redor, percebendo que está completamente cercada. Asterisco asterisco como vocês. Asterisco 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 nós sabíamos que você viria asterisco asterisco, Giovanna explica calmamente. Asterisco asterisco instalei microfones no quarto principal ontem à noite. Ouvi você planejando nos espionar. Asterisco asterisco Carmen dá um passo à frente. Suas mãos não tremem mais. Asterisco asterisco, e nós ouvimos tudo, senhora Stella, cada palavra terrível que disse sobre a família Almeida. Asterisco 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 asterisco, vocês são apenas empregadas. Não tem direito de se meter nisso. Asterisco asterisco Maria das Graças, que ainda carrega a marca do tapa na face, ergue o queixo com dignidade. Asterisco asterisco, somos muito mais que empregadas. Somos família e famílias se protegem. Asterisco asterisco Benedita, apoiando-se em sua bengala, aponta um dedo acusador para Stella. Asterisco asterisco 62 anos de vida, moça, e nunca vi alguém tão podre por dentro quanto você. Asterisco asterisco Stella tenta correr em direção à janela. Mas os policiais a interceptam. O abridor de cartas cai no chão com um ruído metálico. Asterisco asterisco Stella Moraes Santos asterisco asterisco, anuncia o policial enquanto algema suas mãos. Asterisco asterisco você está presa por fraude, tentativa de homicídio, conspiração e roubo qualificado. Asterisco asterisco enquanto a levam, Stella grita para Rodrigo, asterisco asterisco você acha que isto acabou? Existem outros. Meu pai tinha mais aliados do que você imagina. Asterisco asterisco mas sua voz se perde pelos corredores conforme é arrastada para fora da mansão. Quando o silêncio finalmente retorna ao escritório, Rodrigo se vira para as 3 empregadas. Asterisco asterisco como vocês souberam? Como sabiam que ela era perigosa? Asterisco asterisco Carmen sorri timidamente. Asterisco asterisco Giovanna nos contou tudo ontem à noite, senhor Rodrigo. Nos explicou quem ela realmente era e o que Stella tinha feito. Asterisco 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 e vocês acreditaram. Asterisco asterisco Maria das Graças limpa uma lágrima do rosto. Asterisco asterisco senhor, nós vimos essa menina crescer nesta casa. Mesmo com um rosto diferente, mesmo fingindo ser outra pessoa, reconhecemos o coração dela. Asterisco asterisco Benedita bate sua bengala no chão. Asterisco asterisco, e além do mais, aquela cobra pintada nunca nos enganou.
Gente boa não trata os outros como ela nos tratava. Asterisco asterisco Dr. Mendes se aproxima de Giovanna. Asterisco asterisco Você planejou tudo isso, não foi? Asterisco 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 Não tudo, doutor, mas me preparei para várias possibilidades. Sabia que quando Stella descobrisse a verdade, ela ficaria desesperada. Pessoas desesperadas cometem erros. Asterisco asterisco Rodrigo abraça sua filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Asterisco asterisco Quase perdi você 2 vezes. Não vou deixar isso acontecer de novo. Asterisco 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 Não vai acontecer, papai. Agora sabemos contra o que estamos lutando. Asterisco asterisco Carmen se aproxima hesitante. Asterisco asterisco Senhorita Giovanna, quer dizer, Dona Giovanna, o que vai acontecer conosco agora? Asterisco asterisco Giovanna olha para as 3 mulheres que arriscaram suas vidas para proteger sua família. Asterisco asterisco Vocês querem saber o que vai acontecer? Asterisco asterisco As 3 acenam nervosamente. Asterisco asterisco Carmen, você sempre quis ter um salão de beleza, não é? Amanhã mesmo vamos providenciar o capital para você abrir seu próprio negócio. Asterisco asterisco Carmen leva as mãos à boca, incrédula. Asterisco asterisco Maria das Graças, você sempre falou sobre aquele curso de culinária que queria fazer. Está matriculado e quando se formar, se quiser, pode voltar aqui como nossa chefe oficial, com salário de chefe. Asterisco asterisco Maria começa a chorar de emoção. Asterisco asterisco e Benedita asterisco asterisco, Giovanna se aproxima da senhora idosa. Asterisco asterisco Você dedicou sua vida a cuidar desta família. Agora é hora de a família cuidar de você. Tem uma aposentadoria garantida, um plano de saúde completo e sempre terá um lar aqui. Asterisco asterisco Benedita bate a bengala no chão com força. Asterisco asterisco Eu disse que essa menina tinha um coração especial. Não disse. Asterisco asterisco As 3 empregadas abraçam Giovanna simultaneamente, criando um momento de emoção pura no escritório, que há poucos minutos era cenário de confronto. Dr. Mendes observa a cena com um sorriso. Asterisco asterisco Sabe, Rodrigo, sua filha aprendeu algo que muitos empresários nunca aprendem. Asterisco 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 O quê? Asterisco 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 Que o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou da posição, vem da lealdade e do respeito que você conquista das pessoas. Asterisco asterisco Rodrigo olha para Giovanna, que está sendo praticamente sufocada pelos abraços das 3 mulheres. Asterisco asterisco Ela sempre foi especial. Eu só esqueci disso por um tempo. Asterisco asterisco Carmen se afasta do abraço coletivo, limpando as lágrimas. Asterisco asterisco Dona Giovanna, posso fazer uma pergunta? Asterisco 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 Claro, Carmen. Asterisco 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 Como conseguiu manter a calma todos esses dias? Como aguentou ser tratada daquele jeito sem explodir? Asterisco asterisco Giovanna sorri e pela primeira vez em 2 anos é um sorriso completamente genuíno. Asterisco asterisco Porque eu sabia que vocês estavam sofrendo há muito mais tempo que eu. E sabia que se eu aguentasse um pouco mais, poderia não só me livrar de Stella, mas libertar vocês também. Asterisco asterisco Maria das Graças balança a cabeça admirada. Asterisco asterisco 26 anos e jamais sabe que muita gente de 60. Asterisco 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 Não sou apenas determinada. Quando você ama alguém, encontra forças que nem sabia que tinha. Asterisco asterisco Rodrigo se aproxima do grupo. Asterisco asterisco E agora? O que fazemos agora? Asterisco asterisco Giovanna olha ao redor do escritório para sua família biológica e para a família que escolheu. Asterisco asterisco Agora reconstruímos a empresa, a confiança, nossa vida. Mas desta vez fazemos tudo do jeito certo. Asterisco asterisco Mas o que ela não sabe é que Stella falou a verdade sobre os aliados do pai dela. 2 semanas após a prisão de Stella, a mansão Almeida finalmente respira um ar de paz. Giovanna havia retomado oficialmente sua identidade e assumido seu lugar na empresa familiar. Mas uma manhã, Dr. Mendes chega com informações que mudariam tudo novamente. Asterisco asterisco Rodrigo, Giovanna.
Asterisco asterisco ele entra no escritório com uma expressão grave. Asterisco asterisco, preciso falar com vocês sobre algo que descobri investigando o passado de Stella. Asterisco asterisco pai e filha trocam olhares preocupados. Asterisco asterisco, o que descobriu, doutor? Asterisco asterisco Giovanna pergunta. Asterisco asterisco lembram quando Stella gritou sobre outros aliados do pai dela. Decidi investigar e o que encontrei é perturbador. Asterisco asterisco Dr. Mendes coloca uma pasta sobre a mesa. Asterisco asterisco Alberto Moraes não trabalhava sozinho. Havia um grupo de empresários que se sentiram prejudicados por você ao longo dos anos, Rodrigo. Asterisco 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 que tipo de grupo? Concorrentes que perderam contratos para você. Sócios que foram expulsos por desonestidade. Até mesmo alguns funcionários que foram demitidos por má conduta. Asterisco asterisco Giovanna abre a pasta e seus olhos se arregalam. Asterisco asterisco, isso é uma lista de 14 pessoas. 14 pessoas que ao longo dos últimos 20 anos juraram vingança contra a família Almeida. Asterisco 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 asterisco, e o mais assustador asterisco asterisco, Dr. Mendes aponta para um documento específico. Asterisco asterisco, 3 deles têm posições importantes na justiça e na polícia. Asterisco asterisco Rodrigo empalidece. Asterisco asterisco, o que isso significa? Asterisco 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 asterisco, significa que a prisão de Stella pode ter sido apenas o começo. Eles vão tentar liberá-la e quando isso acontecer, eles vão vir atrás de nós com tudo. Asterisco asterisco Giovanna completa a frase, mas antes que Dr. Mendes possa responder, Carmen irrompe no escritório sem nem bater na porta. Asterisco asterisco Dona Giovanna, Senhor Rodrigo, tem um monte de carros pretos chegando na propriedade. Asterisco asterisco todos correm até a janela. Realmente, uma comitiva de veículos oficiais está se aproximando da entrada principal. Asterisco asterisco Polícia Federal asterisco asterisco, Dr. Mendes identifica. Asterisco asterisco, mas isso não faz sentido. Por que eles viriam aqui? Asterisco asterisco a resposta chega quando o líder do grupo, um homem de meia idade com distintivo de delegado federal, toca a campainha. Asterisco asterisco Família Almeida. Sou o delegado Santos da Polícia Federal. Precisamos conversar. Asterisco asterisco Rodrigo abre a porta, tentando manter a calma. Asterisco asterisco em que posso ajudá-los? Asterisco 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 asterisco, Senhor Almeida, temos uma ordem de busca e apreensão. Existem denúncias graves sobre irregularidades financeiras em sua empresa. Asterisco asterisco Giovanna se aproxima. Asterisco asterisco que tipo de denúncias? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de cartel. Asterisco 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 asterisco, as denúncias foram feitas por asterisco asterisco, ele consulta um documento, asterisco asterisco Stella Moraes Santos, que afirma ter evidências concretas de crimes financeiros. Asterisco 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 asterisco, isso é impossível asterisco asterisco, Rodrigo explode. Asterisco asterisco ela é que estava roubando de nós. Asterisco 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 senhor, precisamos examinar todos os documentos financeiros da empresa, computadores, arquivos, contas bancárias, tudo. Asterisco asterisco Giovanna sente o sangue gelar. Asterisco asterisco delegado, posso ver a ordem. Asterisco asterisco enquanto examina o documento, ela percebe algo terrível. A ordem foi assinada por um juiz cujo nome estava na lista de aliados de Alberto Moraes. Asterisco asterisco Dr. Mendes. Asterisco asterisco ela sussurra baixinho. Asterisco asterisco olhe quem assinou isso. Asterisco asterisco o médico analisa rapidamente e empalidece. Asterisco asterisco é um deles. É um dos aliados. Asterisco asterisco Giovanna percebe que está acontecendo algo muito maior que uma simples investigação. É uma operação coordenada para destruir completamente a família Almeida. Asterisco asterisco, delegado asterisco asterisco, ela diz com voz firme, asterisco asterisco antes de executarem essa ordem, posso mostrar algo que pode interessá-los. Asterisco 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 asterisco, o que seria? Asterisco 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 asterisco, evidências de que essa denúncia foi fabricada e provas de que existe uma conspiração para destruir nossa família.
Asterisco asterisco o delegado hesita. Asterisco asterisco que tipo de evidências? Asterisco asterisco Giovanna vai até o computador e abre os arquivos que havia reunido sobre Stella. Asterisco asterisco olhem isto. Gravações, documentos financeiros, provas de que Stella Moraes planejou tudo isso como vingança. Asterisco asterisco conforme o delegado examina os documentos, sua expressão muda gradualmente. Asterisco asterisco estes documentos, de onde vieram? Asterisco 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 de uma investigação de 2 anos que eu conduzi pessoalmente. Asterisco 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 você. Mas você não é apenas a filha que supostamente morreu há 2 anos. Asterisco 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 exato. E aqui está a prova de que minha morte foi forjada para me silenciar. Asterisco asterisco Giovanna mostra os documentos do acidente, as provas da sabotagem, tudo. O delegado se vira para seus subordinados. Asterisco asterisco parem a busca. Agora, senhor, eu disse para pararem. Asterisco asterisco ele olha novamente para Giovanna. Asterisco asterisco senhorita, essas evidências são genuínas. Asterisco 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 completamente. E tenho mais, muito mais. Asterisco asterisco Giovanna vai até o cofre da família e retira uma caixa que Rodrigo nunca havia visto. Asterisco asterisco, o que é isso? Asterisco asterisco seu pai pergunta. Asterisco asterisco 2 anos de investigação, papai. Não apenas sobre Stella, sobre todos eles. Asterisco asterisco ela abre a caixa revelando centenas de documentos, fotografias, gravações. Asterisco asterisco enquanto estava morta, investiguei cada pessoa na lista de inimigos da família. Tenho provas de corrupção, suborno, fraude, conspiração, crimes que remontam a 20 anos. Asterisco asterisco o delegado pega alguns documentos aleatoriamente. Sua expressão fica cada vez mais chocada. Asterisco asterisco meu Deus, isso é uma rede de corrupção que vai até o alto escalão do judiciário. Asterisco 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 exato. E agora vocês entendem por que eles querem nos destruir. Não é sobre dinheiro, é sobre silenciar as únicas pessoas que podem expô-los. Asterisco asterisco Rodrigo olha para sua filha com uma mistura de orgulho e terror. Asterisco asterisco como você conseguiu tudo isso? Asterisco 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 quando fingi estar morta, usei uma identidade falsa para me aproximar de cada um deles. Trabalhei como secretária, garçonete, até mesmo faxineira em seus escritórios. Eles nunca suspeitaram de uma mulher morta. Asterisco asterisco o delegado fecha a pasta que estava examinando. Asterisco asterisco, senhorita Almeida, você tem ideia do que está me entregando aqui? Asterisco 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 tenho. Estou entregando a maior rede de corrupção que São Paulo já viu e estou entregando de bandeja. Asterisco 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 por quê? Por que não vendeu essas informações? Por que não usou para chantagem? Asterisco asterisco Giovanna olha pela janela onde Carmen, Maria das Graças e Benedita observam nervosamente da cozinha. Asterisco asterisco porque há 20 anos essas pessoas destruíram minha família. Uma vez destruíram nossa paz, nossa segurança, nossa felicidade. E eu prometi que isso nunca mais aconteceria. Asterisco asterisco ela se vira para o delegado. Asterisco asterisco delegado Santos, eu entrego tudo isso com uma condição. Asterisco 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 qual? Asterisco 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 asterisco, proteção total para minha família e para as pessoas que trabalham conosco. E quero participar ativamente da operação que vai desmantelar essa rede. Asterisco asterisco o delegado olha para Rodrigo. Asterisco asterisco seu pai concorda. Asterisco asterisco Rodrigo abraça Giovanna pela cintura. Asterisco asterisco se minha filha quer lutar, nós lutamos juntos. Asterisco asterisco Dr. Mendes se aproxima. Asterisco asterisco e vocês têm meu apoio total. Asterisco asterisco delegado fecha todas as pastas. Asterisco asterisco muito bem, considerem a operação oficialmente iniciada, mas entendam uma coisa. Asterisco 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 o quê? Asterisco 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 isso vai ser perigoso. Essas pessoas não vão desistir facilmente.
Asterisco asterisco Giovanna sorri. E há algo predatório nesse sorriso. Asterisco asterisco delegado, eles passaram 2 anos achando que tinham me matado. Agora vão descobrir que acordaram um monstro muito pior do que imaginavam. Asterisco asterisco mas o que está prestes a acontecer na fase final desta guerra vai surpreender até mesmo Giovanna. 6 meses depois, o Tribunal de São Paulo está lotado para o julgamento do século. O caso, que começou com uma simples empregada confrontando sua patroa, havia se transformado na maior operação anticorrupção da história do Estado. Giovanna, agora vestindo um elegante terno azul marinho, caminha com confiança até a mesa das testemunhas. Ao lado dela, Rodrigo observa orgulhoso sua filha, que havia se tornado não apenas a principal testemunha da acusação, mas também uma das empresárias mais respeitadas do país. No banco dos réus, 14 pessoas aguardam nervosamente o veredicto. Estela, visivelmente envelhecida pelos meses na prisão, evita olhar na direção de Giovanna. Asterisco asterisco, senhorita Almeida, asterisco asterisco, o promotor se dirige a ela. Asterisco asterisco, pode explicar ao júri como descobriu toda essa rede de corrupção. Asterisco asterisco, Giovanna se levanta, sua voz clara e firme ecoando pelo tribunal. Asterisco asterisco, excelência, tudo começou quando percebi que o acidente que quase me matou não foi acidental. Durante 2 anos, fingi estar morta para investigar quem havia tentado me assassinar. Asterisco asterisco, ela se vira para o júri. Asterisco asterisco, o que descobri foi muito maior que uma simples tentativa de homicídio. Era uma rede organizada de corrupção que havia infiltrado todos os níveis do poder público e privado. Asterisco asterisco, o promotor apresenta as evidências, centenas de documentos, gravações comprometedores, registros bancários que mostravam o desvio de milhões em dinheiro público. Asterisco asterisco, e durante esses 2 anos, a senhorita trabalhou como empregada doméstica. Asterisco 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 asterisco, sim. Mas não apenas na casa de meu pai. Trabalhei nas casas e escritórios de cada uma dessas pessoas. Asterisco asterisco, ela aponta para o banco dos réus. Asterisco asterisco, eles nunca suspeitaram que uma simples faxineira pudesse estar documentando cada crime que cometiam. Asterisco asterisco, murmúrios se espalham pela audiência. A audácia e a inteligência do plano de Giovanna impressionam até mesmo os advogados de defesa. Estela finalmente ergue a cabeça, seus olhos encontrando os de Giovanna. Asterisco asterisco, você destruiu tudo. Asterisco asterisco, ela grita, sendo contida pelos seguranças. Asterisco asterisco, destruiu 20 anos de planejamento. Asterisco 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 asterisco, não. Asterisco asterisco, Giovanna responde calmamente. Asterisco asterisco, eu apenas revelei a verdade. A destruição vocês fizeram sozinhos. Asterisco asterisco, o juiz bate o martelo. Asterisco asterisco, ordem na sala. Asterisco asterisco, horas depois, o veredicto é anunciado. Culpados, todos eles. As sentenças variam de 15 a 30 anos de prisão, além de multas milionárias e confisco de bens. Quando Estela é levada algemada, ela para diante de Giovanna. Asterisco asterisco, você acha que venceu? Asterisco 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 asterisco, eu sei que venci. Asterisco 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 asterisco, isso não vai trazer de volta os 2 anos que você perdeu, fingindo estar morta. Asterisco asterisco, Giovanna sorri suavemente. Asterisco asterisco, Estela, esses 2 anos não foram perdidos. Foram investidos. Investidos em justiça, em proteção da minha família e em garantir que pessoas como você nunca mais possam fazer mal a inocentes. Asterisco asterisco, Estela é levada para fora do tribunal e Giovanna se vira para encontrar uma multidão de repórteres esperando por ela. Asterisco asterisco, senhorita Almeida, como se sente agora que tudo acabou? O que vai fazer agora? Qual será o futuro da empresa familiar? Asterisco asterisco, Giovanna ergue a mão pedindo silêncio. Asterisco asterisco, primeiro quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram durante essa jornada, especialmente Carmen, Maria das Graças e Benedita, que arriscaram suas vidas para proteger minha família. Asterisco asterisco, na plateia, as 3 mulheres choram de emoção. Carmen agora é dona de uma próspera rede de salões de beleza.
Maria das Graças se formou chefe e abriu seu próprio restaurante. Benedita vive confortavelmente em uma linda casa que Giovanna comprou para ela. Segundo, quero dizer que a luta não termina aqui. A empresa Almeida será reorganizada como uma corporação social, onde parte dos lucros será destinada a ajudar famílias que passaram por situações similares à nossa. E quanto ao futuro pessoal, senhorita? Giovanna olha para a plateia, onde Rodrigo sorri orgulhoso. Aprendi que família não é apenas sangue, é sobre as pessoas que escolhem ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. E tenho a melhor família que alguém poderia desejar. 3 meses depois, a mansão Almeida está irreconhecível, não pelos móveis ou decoração, mas pela atmosfera. Risos ecoam pelos corredores. A cozinha de Maria das Graças está sempre cheia de aromas deliciosos. O jardim onde Giovanna fingiu lavar roupas agora é palco de reuniões familiares aos domingos. Giovanna está em seu novo escritório. Ela havia transformado o quarto onde Stella dormia em um espaço de trabalho para suas atividades filantrópicas. Quando Carmen bate na porta. Dona Giovanna, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Quem é Uma jovem diz que está passando por uma situação parecida com a que a senhora passou. Giovanna sorri. Mande ela entrar. Uma garota de aproximadamente 20 anos entra nervosamente. Suas roupas são simples. Seu rosto mostra sinais de preocupação. Senhorita Almeida, meu nome é Ana. Vi sua história na televisão e... Sente-se, Ana. Conte-me tudo. Minha família também está sendo perseguida por pessoas poderosas. Meu pai era contador de uma empresa grande e descobriu irregularidades. Agora eles estão tentando nos destruir. Giovanna se levanta e vai até a janela, observando o jardim onde tudo começou. Ana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está disposta a lutar? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja perigoso. A jovem ergue o queixo com determinação. Estou. Então você veio ao lugar certo. Giovanna se vira para ela com um sorriso caloroso. Porque eu aprendi uma coisa muito importante nesses últimos anos. Quando pessoas boas se unem, quando lutam pela verdade e pela justiça, não há força no mundo que possa detê-las. Ela se aproxima de Ana e estende a mão. Bem-vinda à família, Ana. Vamos começar a trabalhar. Enquanto as duas mulheres apertam as mãos, selando um novo capítulo de luta pela justiça, a câmera se afasta lentamente da mansão Almeida. O sol dourado sobre os jardins, e pela primeira vez em muito tempo, tudo está exatamente como deveria estar. Uma família reunida, a verdade revelada, a justiça servida e, mais importante, a certeza de que quando o amor e a determinação se unem, nenhuma conspiração, por mais poderosa que seja, pode prevalecer. A história de Giovanna prova que às vezes fingir ser mais fraca do que você realmente é pode ser a estratégia mais poderosa de todas. E que a verdadeira força não vem da posição que você ocupa, mas da coragem que você tem para lutar pelo que é certo. E aí, o que você achou dessa reviravolta incrível? Deixe nos comentários qual foi sua parte favorita da história e se você ficou tão impressionado quanto eu com a inteligência e coragem da Giovanna. Se você adorou essa história emocionante, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias que vão te deixar grudado na tela. E já temos mais uma história surpreendente preparada, que vai te deixar sem palavras. Não perca! M.